Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Alguns irmãos que me conhecem há algum tempo, que frequentam a igreja, devem ter ouvido em algum momento o meu testemunho pessoal de como Jesus encontrou-me no dia 11 de agosto de 1980, quando eu tinha pouco mais de 15 anos de idade. E uma das características que marcam esse encontro de Jesus Cristo comigo, a maneira como Ele me alcançou, me resgatou das trevas para a luz, me deu a salvação, é que não aconteceu numa igreja. E quando eu conto esse testemunho, obviamente que eu não conto como se isso desse a mim um privilégio ou uma característica especial ou superior a alguém que eventualmente, talvez como você, teve um encontro com Jesus Cristo num momento de culto, por meio de uma pregação ou qualquer outra forma que Deus usa para pregar. Mas quando eu enfatizo isso é porque, por algum tempo, eu tive uma dificuldade muito grande de entender que implicações havia em Jesus Cristo ter me alcançado na minha casa em relação a como é que eu iria, a partir dali, me relacionar com Ele, como é que eu iria, a partir dali, cultivar a minha vida espiritual. Havia clareza que, do jeito que estava, eu não poderia ficar, porque até então havia uma grande insatisfação na minha vida, porque eu ia para as celebrações tradicionais que tradicionalmente minha família frequentava numa determinada paróquia na cidade de Campina Grande, onde eu residi durante muito tempo, nasci e residi, e eu ia, e muitas vezes aquilo que acontecia ali, a mensagem que era trazida, o ritual que era realizado, não acrescentava nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de satisfação ao meu coração. E então se estabeleceu por algum tempo um conflito. Como é que eu vou, agora conhecendo o que eu conheço, e eu, de maneira muito voraz, muito intensa, li a Escritura Sagrada, em pouco tempo, a Bíblia toda, 2 meses e alguns dias, 17 dias, salvo engano, e aquilo tudo encheu meu coração de conhecimento da palavra, de desejo e busca por mais e mais e mais, e muitas vezes aquilo era incompatível com o que eu vivia quando, aos domingos, não 9 horas da manhã, às 6 horas da manhã, eu estava ali na primeira missa do dia. E aquilo então estabeleceu para mim uma espécie de divisor de águas. Quando eu comecei a compreender que se há alguma coisa que muda quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e Ele nos alcança e nos regenera, é o culto que nós oferecemos ao Criador. Talvez você pense que a salvação tem a ver com você mudar a sua opinião acerca de algumas coisas. Para alguns, talvez, a mudança que Jesus Cristo produz na vida da gente tem a ver com você mudar de filosofia de vida. Você tem um determinado padrão, um determinado conjunto de regras éticas, morais, espirituais, e de repente você muda para aquilo. Você não faz mais isso, não faz mais aquilo e assim por diante. Mas deixe-me dizer uma coisa, a principal mudança que acontece no coração de uma pessoa realmente alcançada por Jesus Cristo é o culto que ela oferece a Deus. E não apenas o culto que é oferecido coletivamente, quando todos aqui estão reunidos num culto comunitário como esse, mas o culto que tem a ver com o dia a dia, aquela adoração que Paulo coloca nos seguintes termos: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória e em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do cristão é um culto, os gestos do cristão são um culto, as palavras do cristão são um culto, as atitudes do cristão são culto, as decisões do cristão são culto, as escolhas que ele faz, os valores, as palavras que saem da sua boca, os pensamentos que dominam a sua mente são culto a Deus. E como Deus diz como Ele gosta ou como Ele exige ser cultuado, sem dúvida alguma, pensar sobre como nós adoramos a Deus é fundamental para que você não apenas faça o fim principal do ser humano, que segundo o nosso catecismo é conhecer a Deus e ter em Deus todo o prazer, e isso é culto, por isso que nós cantamos, louvamos, adoramos a Deus e ouvimos a palavra de Deus. Então, se você quer ter certeza de que isso é algo que está de acordo com a palavra de Deus, então é preciso você entender que esta é a principal mudança
que é produzido no seu coração quando Jesus Cristo domina o seu ser, quando Jesus Cristo se torna Senhor da sua vida. Eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com vocês, à luz disso que eu acabei de comentar, sobre um episódio que acontece no Antigo Testamento. E é um episódio que aparentemente tem a ver com um problema de comunicação. Um profeta e um rei, que não se entendem sobre alguma coisa que é muito importante e que eu chamo de a graça da obediência, ou a graça do obedecer, que é o tema da mensagem de hoje, e que está no contexto de um episódio que ocorre e que se resume em 2 versículos que eu vou ler com você. Você que costuma vir à igreja sabe que eu costumo ler textos inteiros, textos completos, para que você entenda o contexto todo, mas dessa vez eu gostaria que você lesse apenas 2 versículos comigo, porque se tudo que você viu e ouviu nessa noite aqui passar despercebido nos próximos dias, eu gostaria muito que esses 2 versículos martelassem no seu coração, de tal maneira que eles ficassem norteando, direcionando a sua adoração, que começa agora, no primeiro dia da semana, no culto ao Senhor, e deve continuar durante toda a semana. Abra sua Bíblia, portanto, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o verso 22 e o verso 23. São apenas 2 versículos e nós vamos ler juntos. Você que está com a Bíblia, seja no celular, seja impressa, acompanhe, e você que não está com a Bíblia, acompanhe na reprodução, na projeção, ok? Você que está, obviamente, participando conosco, desta vez apenas pelo canal do YouTube, porque nós estamos com um problema de conexão no Facebook, também pode participar onde você estiver. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e verso 23. Nós vamos ler 2 vezes. Eu vou ler e vocês vão acompanhar a leitura, e da segunda vez vamos ler juntos, porque aí fica bem firmado e nós não nos esquecemos do que precisamos lembrar. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 22 do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Vamos ler juntos agora, verso 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus amado e querido Pai, eis aí a tua palavra lida pelo teu povo, palavra que foi inspirada pelo teu Espírito Santo, palavra que nesta noite tu separaste para o teu povo, o povo da aliança que está aqui presente em culto de ações de graças, de celebração ao Senhor, para que este povo ouça, para que este povo aprenda, para que este povo creia, para que este povo obedeça. Todos nós somos este povo, eu que falo, os teus filhos que vão ouvir, porque todos nós carecemos da tua instrução e fomos criados para o louvor da tua glória, e para te conhecer e te fazer conhecido na terra. Por isso, ó Deus, diante de ti, todos nós, sem exceção, nos submetemos à leitura da tua palavra e também à exposição dela, rogando que o Senhor abra o nosso entendimento
abra nossa mente, dá-nos, ó Deus, iluminação do alto para compreender, para além dos dados históricos, da exposição da palavra aprendida intelectual ou racionalmente. Dá-nos, ó Deus, um coração contrito, para que possamos entender que o Senhor está falando conosco e precisamos ouvir a Tua voz. Assim fala conosco, é o que nós oramos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esses 2 versículos terminam com a expressão: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Quem talvez não conheça o contexto dessa passagem deve estar imaginando alguém falando a outrem que é candidato a ser rei. Porque fica muito claro quando diz na última frase: Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. E então alguém desavisado pode olhar, deve se tratar de um candidato a rei, de uma pessoa que está eventualmente sendo analisado, ou sendo escolhido, ou quem sabe almejando ser rei, e por isso ele não vai ser mais rei. Mas de fato não é isso que está acontecendo. Essa palavra é dita por um profeta dos mais importantes do Antigo Testamento, chamado Samuel, o mesmo que leva o nome deste primeiro livro e do segundo livro, de 1º e 2º Samuel. Esse homem tem uma importância tremenda na história de Israel, porque ele faz uma espécie de ligação de 2 períodos que são muito importantes para a gente compreender a revelação progressiva de Deus. O período anterior, que é o chamado período dos juízes, é aquilo que nós chamaríamos de idade das trevas da história de Israel. A liderança de Josué havia acabado, ele havia morrido, o povo já estava na terra. Obviamente que Moisés também já tinha passado o seu tempo, e a era dos grandes líderes de Israel parecia estar em ocaso. Porque não apareceu depois de Moisés, depois de Josué, nenhum grande líder que, depois que o povo estivesse na terra, liderasse esse povo, de modo que aquelas tribos que ali estavam se espalharam ali na terra, e havia lideranças, eventualmente, numa região ou noutra, que nós conhecemos na Bíblia como os juízes, que não eram magistrados como nós conhecemos hoje, que trabalhavam num fórum ou numa vara civil ou criminal. Eles eram juízes porque eles eram líderes espirituais e também líderes políticos daquela região. Era uma mistura de liderança que fazia com que esses homens fossem muito importantes, mas não tivessem o poder assim completo e geral sobre todo Israel, o que talvez tenha sido esta a razão para que, naquela época, o livro de Juízes caracteriza-se como um tempo em que cada um fazia o que lhe dava bem na cabeça. Essa, inclusive, é uma expressão que está na Bíblia, para designar um tempo de confusão, um tempo em que cada um achava algumas coisas, decidia algumas coisas, imaginava que talvez desse jeito se fosse melhor adorar a Deus, e daquela outra forma seria talvez mais conveniente, que Deus estaria exigindo isso e não aquilo, e aí uma confusão tremenda se constituía. E para pior, porque como produto disso, eles começaram a misturar não apenas o culto a Deus, mas todas as práticas econômicas, políticas, civis daquela nação, com práticas daquelas religiões e daqueles povos que ficaram remanescentes na terra. Havia uma ordem que todos deveriam ser expulsos da terra, mas alguns foram deixados, e com alguns tipos de interações, miscigenações, misturas mesmo, eles começaram a contaminar o povo da aliança, o povo de Israel. E então muitas práticas pagãs começaram a ser assimiladas, e como não havia uma forte liderança nacional, aquilo acabou se disseminando, e Deus, por um método muito forte de disciplina, levantava povos vizinhos para, e você viu isso há 2 semanas, quando um dos nossos pastores convidados ministrou aqui na igreja, para castigar o povo, para levá-los à disciplina, para que eles entendessem que estavam errados e se voltassem para Deus. E então, verdadeiros ciclos de erro, disciplina, conserto e restauração, e depois erro, disciplina, conserto e restauração se sucederam durante aquele período. Samuel é um desses juízes e também um profeta. E, ao mesmo tempo, ele é alguém que vai fazer uma transição, já no finalzinho desse período, para aquilo que nós chamamos de monarquia de Israel.
Deus nunca teve propósito dar um rei a Israel. A gente tem evidências na palavra de Deus de que foi o povo de insistência a pedir a Deus que tivesse uma forma de governo parecida com as outras nações, que fez com que Deus concedesse, inclusive para a disciplina do povo. O que o Deus queria mesmo era que o povo entendesse que o rei sobre eles era o próprio Senhor, que a teocracia que depois haveria de se constituir não seria mediada por nenhum homem, porque nenhum homem poderia representar de maneira perfeita o reinado, o governo de Deus sobre o povo. Mas uma vez solicitado pelo povo de maneira insistente, então começaram a acontecer de o povo imaginar quem poderia ser o rei. E para a tristeza do povo e do povo de Deus ali, ficou claro que a escolha deles foi por critério totalmente equivocado. Eles escolheram um homem chamado Saul, o segundo personagem dessa história, o que ouve o profeta dizer o que disse e que nós acabamos de ler. Saul foi escolhido, sabe por quê? Porque ele era um homem alto, bonito, moreno e charmoso. Alguma coisa parecida com uma música de um tempo, moreno alto, bonito e sensual, ou alguma coisa desse tipo de tempos atrás. Ele era um sujeito vistoso, sabe aquele que todo mundo olha, diz o texto, que do ombro para baixo, todos eram mais baixos do que Saul, aquele sujeito altão, forte, que dizia assim, rapaz, aquele sujeito ali merece ser o nosso rei. Mas Saul não tinha um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Era uma escolha humana, por critérios humanos, um exemplo claro de que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, de que nem sempre a democracia e a escolha do povo é certa, que, na verdade, frequentemente o que as pessoas decidem é decidir por critérios que sejam convenientes para eles, e não por critérios convenientes para Deus. O fato é que Saul já era o rei. Portanto, essa frase, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei, na verdade significa uma rejeição da parte de Deus de um rei que já existia. Aquilo que nós chamaríamos hoje de uma ruptura institucional, um impeachment, mas um impeachment divino. Hein? É exatamente um golpe, mas um golpe divino, uma intervenção divina. E essa intervenção divina, esse impeachment divino, acontece por conta de um episódio. É verdade que Saul já andava claudicando, já andava assim, falhando nas atitudes para com Deus. E esse não é o único episódio, nem antes nem depois. Ele, na verdade, não entende bem qual era o papel dele, e não entende bem a ponto de usurpar e trazer para si, inclusive, uma das funções que não lhe cabia, que era o sacerdócio. O sacerdócio não poderia ser exercido por um rei, porque o sacerdócio era uma função eminentemente religiosa, e o rei tinha uma função de governo, assim como o profeta tinha uma visão de reconhecer e mostrar ao sacerdote, e principalmente ao rei, qual era a palavra de Deus. Então, o sacerdote tinha o seu quadrado e deveria manter-se nele. O rei tinha o seu quadradinho e deveria manter-se nele. E o profeta tinha o seu quadradinho e deveria se manter nele. Há um episódio em que Saul chega a pegar a estola sacerdotal, símbolo do sacerdócio, colocar sobre si e oferecer sacrifícios. Nesse caso aqui, o que está em jogo é uma coisa simples, irmãos, e que tem tudo a ver com o tema da mensagem de hoje, que é a graça da obediência. Você vai entender se você ler comigo agora, acompanhando os versículos anteriores, que eu não li ainda. Veja, Samuel chega a Saul, capítulo 15, verso 1, e diz assim, olha Saul, você lembra que foi Deus que me enviou para te ungir rei sobre Israel. E você lembra que isso é importante porque você está vinculado às palavras do Senhor. Você é rei por delegação. Você não é um rei absoluto para fazer o que quer. Foi Deus que lhe deu esse reinado. E eu fui um instrumento de unção, de estabelecimento, de eleição sua dentro desse chamado de Deus. Agora, pois, você deve atentar às palavras do Senhor. E Deus, então, por intermédio de Samuel, que também é profeta, diz a Saul o que é que haveria de acontecer. Ele diz assim, olha, eu vou castigar Amaleque, que era um povo vizinho, porque quando Israel estava no caminho da terra prometida para a terra,
do Egito para a terra prometida, Amaleque se tornou inimigo, oposto a Israel no caminho. E então você vai sair em guerra contra Amaleque, verso 3, e você vai destruir totalmente tudo que tiver. Talvez seja surpreendente para você, mas Deus chega a dizer assim: nada poupe, você vai matar tudo, homem, mulher, menino, criança de peito, boi, ovelha, camelo e jumento. Parece um Deus sanguinário, mas lembre que esses povos aqui, além de não adorarem a Deus, eles corromperam durante todo aquele tempo dos juízes o povo de Deus com seus costumes e com as suas visões pagãs do culto e de Deus. O que acontece? Verso 4, Saul convoca o povo e há uma cidade chamada Telaim. Acredite, ele conseguiu juntar 200 mil homens a pé, a infantaria, e 10 mil homens de Judá, e chega ali na cercania da cidade de Amaleque. Ele põe emboscadas no vale, veja aí o verso 5, e diz aos queneus, que estavam no meio dos amalequitas. Os queneus eram um povo com quem Israel havia feito um pacto de não beligerância, portanto, Saul diz: saiam do meio, porque com vocês nós não vamos brigar, mas se vocês estiverem no meio, não tem como divisar na hora de lançar a seta, jogar a lança, não vai ter como separar vocês. Saiam do meio, porque vocês lembram que usaram de misericórdia para com os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito, coisa que Amaleque não fez. Assim os queneus, ainda no final do verso 6, se retiraram do meio dos amalequitas. E aí no verso 7 descreve a guerra que aconteceu da seguinte maneira: feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. E aí ele tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, e a todo o restante do povo ele destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Duas cenas. Uma está acontecendo lá no campo de batalha, como não deveria ter acontecido, porque a ordem de Deus era outra. Nos bastidores da guerra, Deus visita Samuel, o profeta, e diz a ele o seguinte: olha, eu me arrependi de ter constituído Saul rei. A palavra arrepender é uma palavra de uma tristeza profunda. Não é que Deus mudou de opinião, ele abateu o seu coração por saber que aquilo que ele já sabia que iria acontecer, que ele havia prevenido o povo que iria acontecer, de fato acontecera. E aí ele entristece, e de uma maneira antropomórfica, de uma maneira que o homem possa entender, ele diz para o profeta: olha, eu me arrependi, eu me entristeci profundamente de haver constituído Saul rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Você já entendeu o que tinha acontecido? Deus tinha dito para ele que na batalha ele deveria destruir tudo. Por alguma razão que depois a gente vai entender, Saul resolve poupar o rei e todos aqueles animais que poderiam ser usados como sacrifícios, animais impuros que o judeu não usa. Se tivesse algum porquinho, se tivesse algum fruto do mar, algum camarão, imagina, não se come isso lá, e lagosta e tudo mais, eles não comeriam. Mas tudo mais seria destruído, e ele, ao invés disso, poupou junto com o rei Agag. Então veio a palavra do Senhor a Samuel e disse: olha, por causa disso eu estou revendo a constituição de Saul como rei. Ele não executou as minhas palavras, verso 11, e isso significa rompimento de uma relação de confiança. Ele deixou de me seguir. O que acontece ainda no verso 6? Samuel fica profundamente triste porque reconhece a gravidade da situação e passou toda a noite clamando ao Senhor, diz o verso 6. Desculpe, verso 11. No verso 12 diz que ele madrugou logo cedinho e encontrou Saul pela manhã. E anunciou-se aquele, ou seja, quando ele chegou para reunir-se com Saul, alguém anunciou para Samuel: ele não está aqui não. Ele já foi para o Monte Carmelo, um dos montes principais de Israel, e ali ele levantou para si um monumento. Coisa de megalomaníaco, todo sujeito cheio de poder e de vaidade,
que tem uma grande vitória e resolve fazer uma estátua para si mesmo. E foi exatamente isso que Saul fez, para que ficasse para a história que ele era um grande rei. Mas enquanto ele queria ser um grande rei diante do povo, nos bastidores da história, Deus está dizendo para Samuel que ele fez errado, e que a obediência maior dele não era ao povo, e que a honra maior que ele deveria buscar não era do povo, mas era de Deus. Quando Samuel então escuta essa notícia, Samuel vai para Carmelo, o monte, e quando chega lá, como se nada tivesse acontecendo, ele diz: bendito sejas tu do Senhor. Saul diz a Samuel: oh, bendito, bendito seja o Senhor, Senhor, você que é bendito do Senhor, seja bem-vindo, em outras palavras. E diz mais o seguinte, veja aí no verso 13: eu executei as palavras do Senhor. Bom, aqui nós temos um problema, né? Ou Samuel, ou Deus não havia sido muito claro para Saul, ou Saul não havia entendido as palavras de Deus. Mas o pior é que nem uma coisa nem outra. Deus havia sido muito claro para Saul na ordem, e Saul tinha entendido muito bem o que Deus tinha dito. A questão não era de comunicação, a questão era de desobediência, nua e crua. Veja o que diz Samuel no versículo 14. Ô Saul, que balido, que zoada é essa de ovelhas, e que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? O profeta é bem sutil, né? Ele podia simplesmente chegar e dizer assim: não, você não executou nada. Ele chega e diz assim: ô Samuel, eu estou ouvindo aí um barulho de gado, um balido de ovelhas, e estou ouvindo um mugido de bois. O que é isso? Novamente, Saul, meio que sem noção, mas na verdade não era sem noção, era sem obediência, nua e crua, responde a Samuel dizendo o seguinte: olha, de Amaleque eu os trouxe. Porque sabe como é, né? O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Agora o resto não, o resto nós destruímos tudo. Nós chamamos isso de obediência seletiva. É quando o sujeito resolve escolher o que pode ou deve obedecer, em detrimento daquilo que ele dá uma de João sem braço e resolve não obedecer. E era exatamente essa linha de dureza de coração, de tapiação, como se Deus tivesse não conhecimento das intenções e das motivações de Saul. Ele estava literalmente, numa linguagem bem popular, querendo dar um migué em Deus. E isso fica muito claro, porque quando Saul responde dessa maneira, e ainda dá mais detalhes no versículo 15, quando ele diz que destruiu tudo, mas aquilo que era para culto, e o próprio Deus haveria de supostamente ficar feliz, ele havia separado. Samuel, no versículo 16, disse assim: ok, Samuel, ok, Saul, espera aqui um pouquinho. Espera aí. Ok. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Eu não sei se ele estava contando até 10. Talvez eu contasse até 10. Mas ele diz assim: ok. Como é que eu consigo dizer para esse rei pecador, enrolão, que está querendo passar uma promissória, um cheque sem fundo para mim e para Deus, a gravidade do que ele fez? Como é que eu vou fazer isso? Ele terminou de beber a água, possivelmente. E aí ele, no verso 17, diz o seguinte: Saul, amigo velho, você se lembra? Verso 17: porventura
quando tu eras pequeno aos teus olhos, o que foi que Deus fez contigo? Deus não colocou você por cabeça das tribos de Israel? Ô Saul, me diga uma coisa, não foi Deus que te ungiu rei sobre Israel? Saul calado. Ô Saul, me diz uma coisa, verso 18, não foi o Senhor que te enviou por este caminho e disse assim, claramente, expressamente, sem dúvida alguma, vai, Saul, destrói Saul totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Foi ou não foi, Saul? Agora deixa eu te perguntar, Saul, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, que eram aquelas ovelhas e aqueles bens, e veja como é que o profeta qualifica espiritualmente aquela ação do rei. E porque tu fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Alguma dúvida, irmãos, se você fosse Saul, de qual era o problema aqui? Nenhuma dúvida, né? É curioso, porque Deus não coloca mandamentos complexos. Ele diz assim, não matarás. Ponto. Alguma dúvida do que é não matar? Não, nenhuma. Não terás outros deuses diante de mim. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Alguma dúvida sobre não adulterarás? Não, nenhuma. Não cobiçarás? Não, nenhuma. Não furtarás? Não. Não dirás falso testemunho? Não. A lei do Senhor é clara e límpida. Não há dúvida. Não precisa de hermenêutica jurídica para fazer essa interpretação. É simplesmente uma questão de obedecer. De confiar que obediência é graça de Deus. E esse é o tema da mensagem de hoje. Que obediência não se trata de um jugo que Deus coloca sobre nós, como se Ele fosse um tirano sádico que tem prazer em cortar as nossas asinhas. Não! Os mandamentos do Senhor são como o doce mel na nossa boca. Eles trazem prazer e alegria, porque é o caminho de vida. O caminho de morte pelo qual Adão e Eva e todos os que depois deles vieram, é um caminho de pecado, de morte, de desobediência, de rebelião. Saul sabia disso, mas tem uma responsabilidade maior, irmãos, aqui. É porque quanto maior a responsabilidade, ou melhor, quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. O cabresto vai ficando mais curto à medida que Deus vai lhe dando um horizonte maior. Isso não acontece apenas na igreja, isso acontece em qualquer esfera humana. Uma desobediência de um filho não tem o peso de uma desobediência do pai, porque a desobediência do pai traz consequências para a família inteira. Daí porque muitas vezes as pessoas não entendem como é importante liderar uma família, uma igreja, um grupo de louvor, um ministério da igreja ou qualquer esfera, porque as pessoas imaginam que liderança é privilégio, mas é responsabilidade equivalente, porque você está diante de Deus representando aqueles que estão debaixo de você, com a obrigação de ser tão restrito na obediência que você deve a Deus, que os outros não tenham nenhum tipo de dúvida sobre a obediência que eles devem prestar a Deus. Quando um líder não modela obediência, ele está modelando desobediência mais cedo ou mais tarde. Saul não entendia isso, ele achava que estava no playground, que rei podia fazer o que queria, pegava o cartão corporativo e estourava. Não, não é assim. Samuel deixa muito claro para ele, Saul, amigo, você era pequeno, você não era nada, você emprenhou pelos ouvidos, porque o povo diz, Saul, Saul, você não era nada, cara, você era pequeno, como todos os demais são pequenos, e quando Deus te colocou como rei,
Você não entendeu o privilégio que era isso. E aí você resolveu fazer uma obediência seletiva. Deus disse, destrua tudo. E você disse, não, eu vou deixar o povo. Sabe como é? O povo chegou lá e disse, mas Saul, a gente vai perder tudo isso? Olha só, eu costumo dizer que quem lidera pode perder a esperança de ser o jogador do jogo, escolhido pela televisão. Esqueça concurso de popularidade para quem lidera. Quem lidera contraria interesses. Quem lidera diz não mais do que sim. Quem lidera paga o preço de não ser compreendido. Quem lidera tem que dizer ao povo não, por mais que o povo seja engenhoso para dizer assim, ok, vamos fazer assim, quem sabe Deus vai se agradar. Não, meu querido, não vai, porque Deus já disse para mim que essas ovelhas, elas eram impuras, mesmo sendo animais puros, porque Deus deu uma ordem de destruir tudo, e a gente vai destruir tudo, sem nenhum tipo de seleção. Combinado assim, mas Saul então diz que não. Verso 17, ele começa a tentar justificar-se. E aqui, veja bem, errar já era trágico para Saul, mas as justificativas, ou as explicações fajutas que ele dá para Deus, torna a situação dele ainda pior. Ele está diante do profeta, e ele poderia ter a atitude mais simples que um servo de Deus, quando desobedece, pode ter. Deixa eu lhe dizer qual a atitude mais simples. Já caia ciscando, já caia de joelhos, já caia clamando, já caia arrependido, já caia contristado, já caia pedindo perdão, já lance a sua cara no chão. Não tente, você não vai conseguir convencer Deus de que o certo é errado e o errado é certo. Você não vai ter argumento, porque Deus sonda os corações, as motivações mais profundas do coração, e sabe se aquelas palavras são sinceras, verdadeiras, ou se existe algo por trás daquilo. Deus sonda os corações. Saul não, Saul diz então, seguinte, verso 20, não, Samuel, eu acho que está havendo um pequeno problema de comunicação entre nós. Veja bem, pelo contrário, que é isso, Samuel? Sou rei, rapaz, eu sei o que eu faço. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu segui o caminho do Senhor. Eu não trouxe Agag, o rei de Amaleque. Agora, os amalequitas eu destruí totalmente, eu só poupei o rei. E na verdade, eu queria, na verdade, mostrar, quem sabe, que o rei deles iria ser humilhado, e humilhado diante do povo, para que o povo soubesse que Deus era maior do que o rei deles. Eu fico imaginando Samuel olhando, dizendo assim, peraí, Saul, você está querendo humilhar o rei Agag para que Deus seja glorificado, ou você saia bem na foto? Porque fica claro aqui que o que na verdade Saul queria era o troféu. Tira a foto aí, menino, para a gente postar no Instagram, eu com a espada na garganta de Agag, para que fique claro por todos os povos que eu sou Saul, e que em nome de Deus eu fiz isso. Olha, tira a foto aí, tira a foto, tira aí, um selfie. Agora, o que aconteceu, e aí ele vai numa outra linha. Você sabe que às vezes fica muito claro os nossos pecados, porque quando eles são injustificados e inexplicáveis, a gente tenta de um jeito e fica sondando para ver se aquela pessoa que está ouvindo está comprando aquela explicação. Eu imagino que Saul viu que Samuel não estava comprando, e aí no verso 21, ele vira para uma outra linha de justificativa, ele diz, isso. Agora, o que na verdade aconteceu foi o seguinte, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, já ia ser perdido mesmo, e aí o povo pensou, mas como? A gente não vai perder. Ô Saul, vamos levar. E aí, sabe o que aconteceu? Você sabe como é, né? Eu ouvi o povo, mas na verdade não fui eu. Eu apenas abri mão e o povo fez o que queria. Você percebe como ele está dizendo assim, duas coisas contraditórias? Numa ele diz assim, eu fiz direitinho. Na outra ele diz assim, agora que se teve alguma coisa que foi errada, não fui eu, foi o povo. Esse tipo de raciocínio vem desde o Éden, lembra? Desde o Éden.
Se tem alguma coisa que é típico do pecador, como você e eu, é transferir responsabilidade. A culpa sempre é dos outros. No caso de Adão, a mulher que tu me deste me fez isso. No caso de Saul, o povo. Sabe como é o povo, Senhor? O povo, quando quer, passa por cima da gente. Aí vem o versículo que a gente leu junto. Samuel, a essa altura, já tinha o bastante. Ele não apenas tinha apresentado o que Deus tinha mandado, ele não apenas tinha confrontado Saul com a verdade dos fatos que estavam em desacordo com o que Deus tinha mandado, mas agora ele tinha as explicações. Ele nem precisou de qualquer súmula do STF dizendo que o sujeito acusado deveria falar por último, porque aqui o sujeito já falou por último mesmo. Nem precisou de delação premiada. Estava claro a confissão de culpa travestida de explicação. Aí Samuel então diz o seguinte: Saul, reflita comigo. E o que eu amo na palavra de Deus, irmãos, é porque esses dois versos poderiam ser simplesmente substituídos para a seguinte frase: e Deus então resolveu tirar Saul do reino. Ponto. Por que Deus transcreve e inspira na sua palavra estas palavras que Samuel profere para Saul? Sabe por quê? Porque no dia 24 de novembro de 2019, ele havia decretado que eu e você estaríamos aqui na Igreja Presbiteriana de Tambaú, como também todas as outras ocasiões em que esse texto um dia foi lido diante do povo de Deus, dessa maneira como eu li e dessa maneira como eu estou expondo a palavra, para que nós pudéssemos olhar para esse texto e dizer assim: eu não vou cair na esparrela de Saul. Então o que Samuel diz? Samuel leva Saul a compreender o que estava por trás do mandamento. E aqui, irmãos, é que existe uma graça na obediência, porque o que ele quer mostrar é onde está o prazer de Deus. Veja que é esta a ênfase que ele dá no verso 22, ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer? Ou seja, o que agrada a Deus? Saul, pense aqui comigo, o que mais agrada a Deus? Você é um rei, rapaz. Você está posto para ser um modelo, para que todo o povo veja como esse nosso rei gosta de agradar a Deus, obedecer a Deus, servir-se de Deus, no sentido de servi-lo e oferecer tudo o que agrada a Deus. A pergunta que eu faço: Samuel, reflita comigo, melhor, Saul, reflita comigo, disse Samuel, o que mais agrada a Deus? O que Deus tem mais prazer? E aí ele coloca duas opções. Considerando que essa sua explicação de que aquilo que deveria ser destruído, na verdade, vai ser usado para sacrifício, se esse fosse o caso, Deus teria mais prazer em holocaustos e sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? A essa altura, eu tenho certeza absoluta que Saul já começa a entender que ele está em grandes apuros, porque ele não fala mais nada a partir dali e ele tem na frente um gesto desesperado que piora a situação. A partir dali, Saul não fala mais a não ser no gesto que ele faz. Diante daquela pergunta óbvia, isso me faz lembrar o texto de Isaías capítulo 1, que eu convido você a ler comigo, porque talvez seja a melhor síntese do que Samuel está tentando fazer Saul refletir, e que serve para mim e para você hoje. Veja, Isaías capítulo 1, capítulo 1, a partir do verso 2, depois a gente vai dar um pulinho lá. Diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, ou desobedientes a mim, ou rebelados contra mim. E aí ele faz uma metáfora, uma comparação grosseira, para mostrar o nível de obstinação e de rebeldia. Olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não entende.
não me reconhece como tal. E aí ele diz, essa nação, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Mas o pior não é isso. O pior é que, enquanto eles estavam com essa atitude interior, eles continuavam oferecendo a Deus os cultos como se nada tivesse acontecendo. Pule para o verso 10. Deus diz assim, sabe o que mais me traz tristeza e revolta ao coração? É que essa desobediência, essa rebeldia, ela está acontecendo simultaneamente, numa vida dupla. Enquanto o povo está adorando e achando que está adorando e agradando a Deus, ele está tendo essa atitude. Ele diz assim, ouvi, verso 10, a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Gente, Deus chama os líderes de Israel de príncipes de Sodoma. Você sabe o que isso significa? Significa que para Deus eles eram tão iníquos, ímpios, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, que tinham sido destruídos justamente pela impiedade. E aí ele diz assim, prestai ouvidos à lei de Deus, o nosso Deus, vós povo de Gomorra. É muito forte, irmãos. De que me serve, diz no verso 11, a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto, cheio de holocaustos de carneiros e da gordura de animais, que eram os sacrifícios. Eu não me agrado, veja aí a palavra que ele usa, agradar, é igual àquela que Samuel fala para Saul. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, no domingo à noite, às 18 horas, lá na igreja presbiteriana de Tambaú, quem foi que requereu de vocês o só pisardes nos meus átrios? Quem? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso que representa as orações, em outras palavras ele está dizendo assim, as orações de vocês são para mim abominação. E as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, que eram momentos especiais, cultos solenes, festas religiosas especiais no calendário, estas eu não posso mais suportar, porque eu não suporto iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de sofrer isso. Pelo que quando estendeis as mãos, como a gente faz na hora do louvor, na hora da oração ou na hora da bênção apostólica, eu escondo de vós os olhos, eu não quero nem ver. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu nem escuto, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos primeiro, purificai-vos primeiro, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas, e aí o culto de vocês será aceitável. Era essa situação que Deus estava querendo descrever aqui para Saul, quando ele pergunta, diga uma coisa, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E aí ele diz a regra básica da verdadeira adoração. Preste atenção, você pode não cantar bem, você pode não tocar instrumento nenhum, você pode não saber direito ler a Bíblia, você pode não entender bem da teologia reformada, você pode não ser aquele sujeito mais espiritualmente maduro, mas tem uma regra que você não pode quebrar. É que como existe uma graça de Deus, pela qual Ele se agrada quando nós fazemos, e uma desgraça quando nós desobedecemos, o mais importante é você se fixar naquilo que agrada a Deus. E Ele diz o que é que agrada a Deus. Ele diz assim, eis, verso 22 ainda, que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É poesia hebraica aí, uma frase
ter o mesmo significado da outra, com palavras diferentes. Por isso que obedecer está para ser melhor, como sacrifício está para a gordura de carneiros. Obedecer e atender é a mesma coisa, assim como sacrificar e gordura de carneiros. A ênfase é: obediência é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Porque existe uma graça de Deus na obediência, Ele se agrada de você. Veja que eu estou usando palavras que têm a mesma raiz etimológica. Agradecer, graça, gratidão, todas elas têm a ver com a relação entre nós e Deus e nós. O que acontece ali? Saul, enfim, parece entender isso. Parece. Porque a essa altura, ele já tinha ouvido de Deus o seguinte, veja como é forte, e eu vou descrever para você na linguagem de hoje. Porque Saul, a rebelião, é como fazer um trabalho de macumba no encruzilhado em João Pessoa. É como o pecado de feitiçaria. E a obstinação contra Deus é como ter um altar cheio de orixás, cheio de ídolos, cheio de patuás, dentro da sua sala de estar ou no seu quarto de dormir. É exatamente o significado para Saul que essas palavras significam, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. E aí vem a sentença: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Prego batido, ponta virada, acabava ali o reinado de Saul. Por causa de quê? Da desobediência. Por isso que Saul diz assim: eu pequei. Veja o verso 24: eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, e eu entendi agora, eu temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Agora eu te peço, perdoa-me, verso 25, perdoa o meu pecado e volta comigo. Eu vou descer do monte e o Senhor vai voltar comigo, porque se o Senhor voltar comigo, o povo que está lá embaixo vai ver que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Aqui nós encontramos um dos exemplos de como os políticos de ocasião gostam de estar junto de pastores e sacerdotes para que o povo possa legitimar o mandato deles. Começou aqui. Não volte comigo, porque o povo precisa entender que a religião está a meu favor. Está tudo bem. E então o Senhor volta comigo, desce comigo. E se o Senhor descer comigo, o povo vai pensar que está tudo bem. Aí Samuel diz assim, verso 26... não, Saul, acabou. Eu não tornarei contigo, porque visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti para que não sejas rei de Israel. E ao dizer isso, Samuel se vira para sair da presença de Saul. E é aí que a coisa que estava ruim se torna pior. Porque num gesto desesperado, Saul vira-se e se agarra na orla do manto de Samuel, e com aquele gesto ele rasga a roupa do profeta. E aí Samuel aproveita aquele momento e, pela inspiração de Deus, diz assim: você rasgou minha roupa, pois saiba, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente. É o nome de Deus no Antigo Testamento, a glória de Israel. Também a glória de Israel não mente, e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E aí, Saul continua querendo a honra dos homens e não de Deus. Ele diz a Samuel: pequei, verso 30, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. E aí Samuel vai com Saul, mas o destino dele já estava selado. Irmãos, essa história é uma história
dura, das mais duras do Antigo Testamento. Nós estamos diante de um impeachment de um rei, o primeiro de Israel. Esse teu próximo, que é melhor do que tu, apontava para Davi, o segundo rei que haveria de ser escolhido no lugar de Saul. Mas, na verdade, essa fala, ela tem um sentido profético, ela tem um sentido escatológico, em certo sentido, porque ela não aponta para um rei perfeito que substituiria Saul. Porque a história mostra que, na verdade, Davi não era um rei perfeito. Se agora tivéssemos mais tempo, nós iríamos contar as muitas histórias, inclusive uma parecida com essa, quando não Samuel, mas um outro profeta chamado Natã, se apresenta do mesmo jeito para confrontar agora o rei Davi, e dizer para o rei Davi: você pecou e está escondendo diante do povo de Israel, que você adulterou com Batseba, e você mandou o marido dela para a batalha mais renhida, para ele morrer e ninguém saber que ela está grávida de um filho seu. Portanto, essa palavra não pode se aplicar de maneira perfeita a Davi, porque Davi também era um homem pecador, mas havia uma diferença, irmãos, que faz com que Saul não seja jamais reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, coisa que Davi é. É que Davi, depois daquele momento com Batseba, ele se transformou num homem sensível à voz de Deus e obediente a Deus de maneira irrestrita. Ele aprendeu a lição. E o problema da desobediência é que só tem dois tipos de situações, ou dois tipos de output, dois tipos de saídas do momento de confrontação. Você endurece o coração e sai pior do que quando você entrou para Deus confrontar você, ou então você dobra-se e se contrai diante de Deus, se quebranta o coração, se arrepende e você sai melhor do que você entrou. No funil de Deus, ou você sai pior, ou você sai melhor. A graça da obediência faz você sair melhor. Mas se houver o episódio da desobediência na sua vida, saiba, quebrante-se diante de Deus. Espere que o verdadeiro rei, Jesus, não Davi, nem Saul, será perfeito, e foi perfeito, já hoje na sua vida, para dar a justiça que você não tem, e confiando nele, você prosseguir na comunhão e na maturidade de Deus, aprendendo a graça da obediência. Quinta-feira passada, uma das nossas irmãs, acho que foi quinta-feira, creio que sim, eu estava em São Paulo no meio de um bocado de reunião e a irmã, coitada, ela telefonou para mim e disse assim: pastor, qual vai ser o título da mensagem, o texto da mensagem de domingo? O senhor já tem? Normalmente a essa altura eu já tenho. E aí eu disse para ela: ainda não, mas eu te respondo ainda hoje, ou ainda hoje virou sexta-feira, a sexta-feira virou sábado, e aí ontem eu disse para ela: vai ser a graça da obediência. Porque Deus foi falando comigo ao longo da semana, dizendo assim: o meu povo precisa entender que de todas as coisas que Deus se agrada, assim como pais se agradam da obediência de filhos, o que mais agrada a Deus não é pompa e circunstância, é obediência sincera, minuciosa, dedicada, verdadeira, nos pequenos detalhes, nas coisas mais simples, naquilo que nós temos nenhuma dúvida, que está muito claro. E a razão maior é que, ao fazer isso, nós estamos tendo aquela atitude de gratidão. Irmãos, obedecer a Deus é assim, rapaz, para quem ia para o inferno, como eu, Deus me dá vida, me dá salvação, me dá saúde, comida no prato, roupa para vestir, às vezes até uma roupinha de marca, um carro, ver uma família, os filhos crescendo, para quem estava certo de que ia para o inferno. Como é que eu posso achar que eu posso negociar com Deus e dizer assim: isso eu obedeço, isso não, está muito difícil, eu vou por aqui? Que é isso, queridos? É para você dizer assim: sim, Senhor, não, Senhor, e quero morrer. Quem é militar sabe. É você dizer simplesmente assim: Senhor, o que o Senhor mandar, eu farei, porque eu sei que é o melhor para mim.
é o que vai te agradar, é o que vai encher meu coração de alegria, vai doer no momento, mas depois vai me trazer paz. A desobediência traz prazer na hora, depois ela traz amargor. A obediência traz amargor na hora, mas depois traz alegria e paz. Vale a pena obedecer, porque esse Deus vale a pena. Vale a pena tudo. Vale a pena tudo. Se você entender o que Deus é, quem Deus é e o que Deus fez por você, você simplesmente obedece. Simplesmente. E mais do que isso, você começa a receber a alegria da obediência. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muitas vezes de Davi, mas eu também tenho certeza que há pessoas aqui que estão ouvindo falar que antes de Davi havia um rei em Israel chamado Saul pela primeira vez. Porque sabe qual é o lugar que a história reserva aos desobedientes? O esquecimento. Mas a história reserva aos obedientes uma galeria de fé semelhante a Abraão, que segundo Hebreus capítulo 11 diz o texto, pela fé creu e obedeceu. E todos os homens que creem obedecem, e por isso são alçados à categoria de amigos de Deus, homens e mulheres de fé. Certamente você quer fazer parte dessa turma e não da turma de Saul. E se você quer fazer parte dessa turma, eu lhe convido nessa hora a dizer: Senhor, dá-me um coração obediente a Ti, nos detalhes que Tu estabeleceste e da forma como Tu queres, para Te agradar, para Te bendizer. Curva sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, faça essa oração diante de Deus. Peça a Deus a graça da obediência. Lembre que você não é capaz por si mesmo, mas também confie que aquele que obedeceu de maneira perfeita, Jesus Cristo, imputa a você, transfere a você a justiça que você não tem, envia o Espírito Santo para habitar em você, para lhe ensinar a obediência. Ele não vai decidir por você, você vai ter que decidir, mas Ele vai lhe influenciar, lhe ensinar, lhe capacitar, lhe prevenir, lhe advertir do risco da desobediência. Basta você ouvir a sua voz. Ó Deus, nós somos por natureza filhos da desobediência. Aprendemos isso e aperfeiçoamos ao longo da vida. Às vezes os nossos pais, os grupos sociais que nós participamos, nos ajudam a ter uma obediência não necessariamente perfeita, mas nem essa é a obediência que o Senhor requer de nós, porque o que o Senhor requer não é uma mera adesão, Senhor, a um princípio, por submissão endurecida de coração. O Senhor quer que nós tenhamos prazer em fazer o que é certo, e nós tenhamos prazer em fazer a opção pelo que Te agrada, sabendo que o Senhor é o nosso Redentor, o provedor da nossa vida, o Salvador da nossa alma. Como nós poderíamos Te dizer não, quando deveríamos dizer sim? Ó Deus, internaliza pelo Teu Espírito Santo, aplica pelo Teu Espírito Santo ao coração de cada um de nós estas verdades, e nos ensina a sermos gratos em obediência, diante da graça da obediência. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.